Se você tiver alguma dificuldade, pode mandar no chat em relação ao Zoom. Se não estiverem me ouvindo, eu acredito que estão me ouvindo, né? Também, qualquer pedido de oração, qualquer comentário, pode fazer no chat. O Zoom possibilita isso, né? Qualquer pessoa pode comentar, qualquer ocasião. E se tiver alguma dúvida sobre o tema que será compartilhado também, fiquem à vontade para fazer suas perguntas e vamos iniciar. Assim como nós estamos, vamos fechar os olhos e falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar reunidos com a Igreja de Três Cachoeiras, apesar da distância. É verdade que nada substitui a congregação, estar presente, estar juntos, compartilhando as lutas e os desafios, bem como também as alegrias, Pai. Esteja neste momento com a mensagem que será pregada, é o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. O tema escolhido é um tema que é bastante conhecido por nós, mas que muitas vezes nós acabamos esquecendo da sua relevância, da sua importância para nós. Então, convido você para juntos estudarmos um pouquinho mais sobre esse tema. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se vai aparecer bonitinha. Compartilhar aqui. Então, esse é o tema Apocalipse de Elias. O Apocalipse de Elias é um tema muito importante para nós compreendermos sobre a relevância dessa mensagem. Aí você pode estar perguntando, Apocalipse de Elias? Como assim? Apocalipse significa revelação. E Elias? Elias foi um grande profeta de Deus, usado lá em Judá. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas nós vamos começar com o tema de hoje, o mensageiro do Apocalipse. Quem é esse mensageiro? A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse mensageiro. A Camila aqui já deu boa noite. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. E vamos estudar um pouquinho sobre esse tema aqui, Camila. O mensageiro do Apocalipse. E qual que é a relevância desse tema, né? Onde que está a base? Onde está o texto bíblico, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, nosso texto-chave está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Se você ler Apocalipse, no capítulo 10, você vai encontrar a origem da igreja adventista. No capítulo 12, você vai encontrar a identidade desse povo. Agora, no capítulo 14, você encontra a missão desse povo. E agora a gente vai entender que missão é essa. Vamos lá? Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, aqui é a missão desse povo que o Apocalipse fala, né? É interessante que menciona que tem um anjo, né? Qual que é o significado do anjo? O que esse anjo significa? A gente vai ver aqui que anjo é uma palavra grego, né? Angelos, ou que significa mensageiro. Muitas vezes está associado a seres angélicos, mas também como pessoas. E na Bíblia pode se referir tanto a um como o outro. E aqui tem alguns textos bases aí que você pode estar comparando, pesquisando, para compreender mais. Então a gente vê que existe um anjo, é um mensageiro, e esse mensageiro está voando pelo céu, ou seja, ele tem uma mensagem urgente para proclamar. Essa é uma mensagem que tem que ser rápida.
E quando a gente olha essa mensagem, é uma mensagem muito importante para o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento polarizado no mundo político, um momento onde as pessoas estão buscando tantas coisas e também estão sentindo falta, querendo preencher o vazio do coração com coisas, né? Com materialismo, consumismo e tantas outras ideologias por aí, né? Mas existe uma mensagem até para ser proclamada urgente por esse mensageiro. Então vamos continuar então. Quais são as características da mensagem do primeiro anjo? Vamos ver aqui. Deixa eu passar aqui. Ele diz assim que, e ele viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. Primeiro, ele tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Então a gente pode destacar aí aqui. A mensagem envolve pregar o evangelho eterno. Clama a todos a temerem a Deus e dar glória a ele. Também anuncia que a hora do juízo é chegada. Além disso, chama todos a adorar aqueles que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Adorem aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Vamos entender cada um desses temas aqui, desses pontos, né? Na Bíblia, nós encontramos várias vezes a palavra céu, terra e mar aparecendo juntas ou próximas, mas isso está intimamente relacionado com a criação. Quando Deus cria o céu, a terra e o mar, a gente vê essas palavras juntas, especialmente no mandamento do sábado. Então, a gente vê esse relato da criação em Gênesis capítulo 1 e 2, e descobrimos o que significa e o porquê adorar aquele que fez, né? É que a gente vê, então, os dias da criação. No primeiro dia, Deus cria a luz. No segundo dia, o ar ou os firmamentos das águas, né? No terceiro dia, a porção seca. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. Depois, no quinto dia, as aves e os animais marinhos. E no sexto dia, os animais da terra e o homem. E olha só que interessante. Gênesis 2, versículo 2 e 3, fala, e havendo Deus terminado no dia de sétimo a sua obra que fizera, ele descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou o dia de sétimo e o santificou, porque ele descansou de toda a obra que ele fizera. Então, olha só que interessante. A gente vê aqui a relação, né, do sábado com a mensagem angélica, porque ele chama a adorar aquele que fez. E por que a gente adora aquele que fez? Porque o Senhor é criador. O livro de Apocalipse destaca em várias ocasiões que Deus, ele é o criador. Quando a gente vê João, capítulo 1, ele já começa, né? Que no princípio era o verbo, estava com Deus. Se você vai nas epístolas de João também, ele começa falando sobre no princípio e sobre a criação. João ele foi muito impactado com a mensagem do Apocalipse, que isso refletiu todas as suas cartas e o seu evangelho. Então aqui a gente vê os dias da criação. É interessante que a gente olha os dias da criação e a gente às vezes passa batido, né? No primeiro dia, Deus cria a luz. E o que ele cria no quarto dia? No quarto dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas. Algumas pessoas perguntam, se Deus criou a luz no primeiro dia, então por que o sol aparece só no quarto dia? Se a luz que nós temos hoje na Terra vem do sol. É uma pergunta muito interessante, né? Mas quando a gente olha o livro, essa seção, ela foi feita em uma forma de quiasmo. O que é um quiasmo? É quando um ponto se correlaciona com o outro. Então, olha só que interessante. Deus, no primeiro dia, ele cria um espaço. No quarto dia, ele preenche esse espaço. A gente também pode argumentar que primeiro Deus cria a luz, e no quarto dia ele dá a função para o sol, a luz e as estrelas, que era marcar as estações. No segundo dia, Deus cria um outro espaço, o firmamento, né? As águas,
É interessante que quando a gente olha, Deus separa águas e águas. Então, não é águas salgadas e águas doces, não. São águas na terra e águas que se formam do céu no céu, na atmosfera, né? E a gente vê que depois Deus preenche esse espaço com aves e os animais marinhos. Ou seja, ele preenche as aves que voam no ar, próximo desses docéus do alto, mas também os animais marinhos para as águas, né? E é interessante que os animais marinhos, às vezes, podem se representar de mar, mas não, todo peixe que vive na água, todo animal que vive na água. No terceiro dia, ele cria a porção seca. E no sexto dia, ele preenche essa porção seca com os animais da terra e o homem. E aí você pode perguntar, e o sábado? O que Deus faz, então, no sábado? Se cada dia ele preenche um espaço, com o que Deus preencheu esse dia? Eu não sei explicar, mas a maneira que isso acontece, mas Deus preencheu o sábado com a sua própria presença. Esse dia é um dia especial. É um dia em que Deus se faz presente de uma maneira diferente da qual nós entendemos. Porque se a gente for parar para pensar, todos os dias têm 24 horas. Por que o sábado é diferente? É porque o sábado é um dia em que o Senhor determinou para estar presente conosco. Olha só que interessante. Então a gente vê que a mensagem de Apocalipse é chamando as pessoas para adorar aquele que fez, ou seja, reconhecer o Criador, aquele que criou as coisas. E aqui a gente vê também que esse anjo, esse mensageiro, ele tem uma mensagem que anuncia a hora que a hora do juízo chegou. Quando que começou o juízo? A Bíblia deixa bem claro, né? A gente vai estudar sobre isso. Apocalipse 10, Daniel 8:14, sobre a hora do juízo que iniciou em 22 de outubro de 1844. Ou seja, nós estamos vivendo a hora do juízo. E esse mensageiro tem a missão de proclamar essa verdade. Outro ponto que nós vemos também é que ele chama a todos a temerem a Deus e dar glórias a Ele. Já parou para pensar o que significa temer a Deus e dar glória a Ele? Sabe, temer a Deus significa obedecê-lo na guarda dos seus mandamentos. E o temor ao Senhor e a guarda dos mandamentos estão relacionados. Toda vez que a gente olha na Bíblia, obedecer aos mandamentos, o temor do Senhor e a guarda dos mandamentos estão relacionados. Olha só Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e o quê? Guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Salmo 112, versículo 1 diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Eclesiastes 12, verso 13 diz: De tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. O povo do tempo do fim, ele é referido como aqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Aqui a gente vê, isso vai aparecer e repetir em vários textos. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, temer a Deus e guardar os mandamentos é uma função, é uma obrigação, um dever do povo de Deus no tempo do fim. Dar glória a Deus tem a ver com o cuidado do nosso templo, do nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Então, olha só que interessante, a gente viu sobre temer a Deus, que está relacionado a guardar os mandamentos. Mas o texto também, em Apocalipse 14, fala dar glória a Deus. E como que a gente dá glória a Deus? Toda vez que a gente vê isso na Bíblia, está associado com o cuidado do corpo. Olha só o que 1 Coríntios diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque vostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.
Ou seja, temer a Deus está relacionado a guardar os mandamentos, e dar glória está relacionado com o cuidado do corpo. É interessante porque quando Ellen White diz que o braço direito da mensagem angélica é o cuidado com a saúde, ela não está falando de algo que ela tirou da própria cabeça. Não, ela está sendo extremamente bíblica, mostrando que a Bíblia aponta isso, que nós temos que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Uma verdade que muitos demoram a reconhecer. Mas o outro ponto também é que prega o evangelho eterno. E a pergunta que a gente pode fazer, o que é o evangelho eterno? Porque a gente fala sobre o evangelho, mas o que significa ser eterno, né? Quando a gente fala sobre evangelho, a primeira coisa que vem na nossa mente é o termo evangélico, que significa alguém que prega o evangelho. E o evangelho, o que é o evangelho? São as boas novas de salvação, que Cristo morreu no nosso lugar. Se a gente pudesse resumir em uma só palavra, a gente resumiria como cruz. Sabe, o fato do evangelho ser eterno significa que ele não tem começo e nem tem fim. Ou seja, é a mesma mensagem, o evangelho não muda. E aí, quando a gente olha o mundo religioso, a gente pode dividir o mundo religioso em 3 vertentes. A primeira, os protestantes, que são aqueles que não são católicos, que surgiram após a reforma da Idade Média. E entre eles estão os tradicionais, conservadores, liberais, pentecostais ou não. E como que é a salvação para esse grupo? Eles falam que no Antigo Testamento a salvação era, então, pelas obras e que no Novo Testamento a salvação, então, é pela graça, pela fé. Então, eles dividem o evangelho, como se o evangelho do Antigo Testamento fosse um evangelho diferente. Mas não. A Bíblia diz que é o evangelho eterno, é o mesmo. Depois nós vemos os católicos. E para os católicos, o evangelho, ou seja, as boas novas de salvação, não é alcançada pela graça, nem pelas obras, é através dos sacramentos da igreja. Que sacramentos são esses? Batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos e a ordem e o matrimônio. Então, para um católico tem vários passos, ou seja, eles dizem que não é pela obra, mas no final acaba sendo pelos sacramentos da igreja. Então, no catolicismo, se você quer ser salvo, você tem que seguir esses sacramentos. Mas, quando a gente fala a nossa visão adventista, nós somos extremamente bíblicos. Então, por que a gente fala que o evangelho é o mesmo desde o Antigo Testamento como o Novo? Como que a gente pode justificar que o evangelho é eterno? Vamos começar pelo começo. Adão e Eva. Gênesis 2, 16, 17 diz assim: E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, qual que era o mandamento que Deus tinha dado? Olha, vocês podem comer de toda a árvore, mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que vocês comerem, certamente morrerás. Então a pergunta que eu faço, quando que eles morreriam? No dia que você comer. Então vamos prosseguir. Olha só que Gênesis 3, 8 diz: Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, e o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Adão e Eva haviam comido do fruto, tentaram se cobrir com as folhas de figueira, ou seja, uma tentativa humana de cobrir a nudez do pecado. Mas quando eles ouvem a voz do Senhor, na viração do dia, ou seja, quando o sol estava se pondo, quando o dia estava finalizando, eles se escondem da presença do Senhor. Por quê? Eles sabiam qual era a consequência, era a morte. Então eles se escondem. Mas o que acontece? Gênesis 3, 21. É uma mensagem que, se a gente não pensar bem, não refletir nela, quando estamos lendo esse texto, a gente pode passar desapercebido um fato tão interessante, tão importante. Diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Agora eu pergunto,
que precisa fazer para fazer uma vestimenta de pele? Interessante, né? Precisa de um animal. Precisa de um animal. E a gente vê aqui que o cordeiro é morto lá, naquele dia, apontando para o inocente, que sofreria a culpa daquelas pessoas. Ou seja, não é pelas obras, é pela graça. Você pecou, você tem que pagar. Mas não, peraí, tem um cordeiro. João fala que é o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha um plano. Alguém iria tomar o lugar. Apocalipse 13, versículo 8 diz: E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, mais uma vez confirmando. 1 Pedro diz: Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos, por amor de vós. Deus morre. Então aqui a gente pode entender que a mensagem do Evangelho Eterno é apresentada pelo remanescente da profecia bíblica, um evangelho que não muda, é o mesmo texto antigo até o Novo Testamento. Então aqui a gente vê esse mensageiro, ele prega o evangelho eterno. Agora a pergunta para a gente finalizar: qual grupo religioso que apresenta essas 4 características? Quem é esse anjo ou grupo religioso? Deixa eu voltar aqui. Que chama todos a adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, apontando para o sábado. Qual que é a igreja que prega sobre o sábado? Outro ponto, que anuncia que a hora do juízo chegou. Qual que é a igreja que anuncia que a hora do juízo chegou? Que chama todos a adorarem a Deus, a temerem, ou seja, guardar os mandamentos, não só o sábado, todos os mandamentos, e cuidar do corpo. E por fim, que prega o evangelho eterno, que a salvação é pela graça, desde o Antigo até o Novo Testamento. Quem? Quem é a igreja? Quem é esse grupo que prega essa mensagem? Sabe, nós estamos esquecendo disso. Estamos nos tornando adventistas evangélicos, que uma hora está na igreja adventista, mas por qualquer outro motivo eu posso frequentar uma igreja batista. Está acontecendo muitos casos assim, de pastores visitando membros, perguntando: por que você não está indo mais para a igreja? Ah, pastor, é porque a igreja adventista é longe de onde eu moro, então estou indo para a Assembleia de Deus. O importante é ser sincero no coração. Queridos, nós entendemos que existe apenas uma mensagem verdadeira. Nós vamos continuar estudando, vamos ver coisas maravilhosas da profecia de Deus. Mas Deus tem um povo, Deus tem um grupo que prega a verdade. Mas sabe qual que é o nosso problema? Lembra? Nós até entendemos nosso surgimento, Apocalipse capítulo 10. A gente até entende a nossa mensagem, Apocalipse 12, nossa identidade, mas nós pouco entendemos a nossa missão. Sabe, esses pontos que foram levantados aqui hoje, não é apenas para a gente se identificar com eles, mas é para a gente pregar eles. Como a gente viu, é um anjo voando pelo meio do céu, que tem essa mensagem urgente para ser pregada. Será que a gente está dando a devida importância para essa mensagem urgente? Será que a gente não está seguindo o mesmo movimento do mundo, se portando mais com a política, se portando mais com o futebol, se importando mais com o materialismo, se importando mais com o consumismo? Porque, de fato, a palavra de Deus, a sua mensagem e a sua relevância, não somente para nós, mas para todas as pessoas. Que grupo apresenta essas 4 características? Quem é esse anjo ou grupo religioso? O próximo tema, a gente vai estudar algo bem relevante para nós. Nós vamos estudar sobre o mensageiro de Malaquias. Sabe, quando a gente vê Malaquias, a gente vê apenas dízimo e ofertas, mas não. É um texto riquíssimo
em citações e menções, e a gente tem que aprender um pouquinho com eles. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. É o desejo do seu coração buscar e achar a Deus, buscando de todo o vosso coração. Hoje nós temos um convidado especial, vai cantar uma mensagem especial para nós. Eu quero convidá-lo aqui, o Hugo. Deixa eu cancelar aqui a transmissão. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde no viver. Nós cremos no juízo que virá a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo a salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão do pó, e nós, os que vivermos, transformados vamos ser, e para sempre com Jesus vamos viver. E mesmo que a terra se revolte em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atirem para o mar, nossa fé não sofre dano, pois está firmada em Deus. Temos fé nas promessas que nos fez. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que em breve vamos ver nosso Senhor, e todos nós unidos, desfrutando um novo lar. Com Jesus vamos lá estar. Com Jesus
Vamos lá. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem que o Senhor nos dá e a urgência dela, Pai. Nos ajude a compartilhar, porque nós sabemos que o mundo precisa entender, precisa conhecer a Ti como Senhor, como Criador, como o autor da nossa fé. Por isso, pedimos o Teu auxílio para continuarmos aprendendo sobre esse tema, Apocalipse de Elias, a cada domingo, Pai. É o que nós te pedimos. Abençoe Três Cachoeiras, abençoe a Igreja Adventista, para que possa ser uma bênção e uma luz para cada pessoa ali, mas também para toda a região, para que as pessoas possam ter a terceira mensagem angélica pregada naquela região. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.